No tema 32 de repercussão geral, o STF trata de um tema relevantíssimo, que é a imunidade constitucional. Esse é um instituto que, segundo o STF, é cláusula pétrea, ou seja, não pode nem sequer haver uma deliberação nas casas legislativas no sentido de extirpar esse direito do meio constitucional. Então, a imunidade ela é de cunho essencial na medida em que visa a acentuar determinadas atividades, sejam elas ou até princípios constitucionais relevantes como o federalismo, no caso da imunidade recíproca, e incentivar outros meios econômicos através da não incidência qualificada, isso é, não incidência constitucionalmente qualificada de determinadas espécies tributárias, de determinados tributos. Então, assim, o STF fala nesse tema acerca de... Ele discorre de maneira brilhante, de forma bastante didática, inclusive, acerca das mais diversas imunidades existentes e os seus objetivos. Por exemplo, a imunidade recíproca, que impede que um ente federal, o ente federado, melhor dizendo, cobre impostos, não tributos. Podem cobrar taxas, contribuições, etc. Mas impostos não podem ser cobrados, por exemplo, de um estado em relação a outro, de um estado em relação ao município, da União em relação aos demais entes. Por quê? Porque visa garantir a isonomia entre esses entes federados, visa garantir ali o princípio do federalismo, porque um ente, caso essa garantia não fosse assegurada, estaria impedindo com que outro ente realizasse suas atividades. Então o ente ele teria ali que dentro do seu território, a autorização para que empresas funcionassem em determinados pontos, e essas empresas, essas autorizações poderiam gerar eventualmente algum imposto federal ou imposto estadual, inviabilizaria a atuação desses estados. Vamos dizer, o estado tem atividades primárias, o estado exerce aluguéis dos seus pontos. O município pode alugar um ponto que é dele para gerir esse imóvel, né? Então, seria inviável que outro município viesse a fazer incidir IPTU. Isso claramente violaria a unidade federativa, a autonomia desse ente federativo. Da mesma forma, a imunidade em relação a livros, a suportes digitais desses livros, impressões em jornais, etc., porque visa incentivar a leitura. Quando se imuniza um determinado livro, quer-se com isso incentivar a leitura desse livro, a compra desse livro. Mesma coisa em relação aos templos religiosos, visa assegurar a liberdade de religião. O Estado ele não é contra a religião, o Estado ele também não é ateu. O Estado tem que se diferenciar um Estado laico de um Estado laicista. Ele não é contra a religião, ele é apenas indiferente na medida em que não se mistura com a religião, porém deve sim garantir, segundo a própria Constituição, a mesma Constituição que diz que o Estado não pode se envolver com a religião, também garante a liberdade religiosa. Então, também a imunidade sobre esses templos visa garantir essa liberdade. A liberdade de associações, melhor dizendo, a imunidade em relação a associações, imunidade em relação a entidades dos empregados, entidades sindicais dos empregados. Tudo isso visa a garantir um dos objetivos fundamentais da Constituição, que é erradicar a pobreza, promover ali incentivos regionais, liberdade, a promoção dos direitos sociais, enfim. E aqui o STF ele vai se debruçar acerca daquela imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7º, salvo engano, é esse aqui o dispositivo, que trata da imunidade em relação a associações beneficentes, associações beneficentes. Então, assim,
essas associações possuem os requisitos constitucionais e o Código Tributário Nacional trouxe ali outros requisitos para que essas imunidades gozassem da imunidade constitucional. A Constituição vai dizer que é uma isenção, mas a doutrina entende, o STF entende também, que apesar da Constituição deixar lá escrito isenção, trata-se na verdade de imunidade, porque a Constituição não isenta nada, quem isenta é a lei. Quem isenta de tributos é a lei. A Constituição imuniza, que é a não incidência constitucionalmente qualificada. Sendo assim, o Código Tributário Nacional adiciona requisitos para que essas imunidades possam usufruir, essas entidades possam usufruir da imunidade. Escrituração em livros, aplicação integral das suas receitas no país, enfim. E o STF vai decidir nesse tema se é ou não constitucional essa previsão do CTN, e decide que sim, que é constitucional, porque a Constituição ela estabelece ali, e aqui o STF faz uma distinção entre causa e condições. A causa da imunidade é essa norma prevista na Constituição Federal. As condições são aquelas estabelecidas em lei complementar, conforme preleciona, conforme requer, conforme institui um mandamento a Constituição. E ali as condições ficam a cargo do CTN. Então, delineadas essas disposições gerais acerca da imunidade, os seus objetivos, a sua teleologia ou finalidade, esse foi o ponto específico decidido pelo STF aqui, julgado tão importante, não há que se questionar sobre isso.